Nós estamos acolhendo da comunidade Javenice, Betânia, Andradas, Minas Gerais, o pregador de hoje. Padre Eduardo já fez uma pregação, agora nós vamos chamar ele, que é o Rodrigo dos Santos Jesus. Ele vai falar de tantas coisas bonitas aqui para nós, sobre o mistério dessa Semana Santa, da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Rodrigo, seja bem-vindo, meu irmão. Um abraço para Andradas, Minas Gerais. Faltou o suco de uva lá que você prometeu da outra vez, hein? Fabricado em Andradas, vai trazer para nós, e a gente vai cantar ao Espírito Santo para que o nosso querido Rodrigo seja abençoado por Jesus. Minha alma tem sede, minha alma suspira por ti. mais uma vez. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Neemias reconstruindo Somos as teus muralhas. filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, Sopra em nós. sopra em nós. Somos seus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com o teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Ó vento impetuoso, ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com o teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti. Eu entrego esse momento em teu nome. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meus irmãos. É uma grande alegria estar aqui novamente para poder trazer uma palavra de esperança nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo em nossos dias. Creio de todo o meu coração que Deus, Ele é a nossa esperança, aquele que não nos decepciona, que não nos desampara, que está sempre caminhando ao nosso lado. Que nessa pregação você possa se abrir mesmo a essa experiência de experimentar esse sopro, esse vento impetuoso que vem sobre o nosso coração, o Espírito Santo, fortalecendo cada uma de nossas fraquezas. No dia de hoje, eu quero falar sobre a figura de Neemias. Neemias que vai receber uma grande missão de reconstruir as muralhas de Jerusalém. Se você tem umas Sagradas Escrituras em mãos, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Deus, quando colocou essa palavra em meu coração, Ele começou a falar de reconstrução. Quando você entrega a sua vida para Deus e começa a viver com Ele, caminhando no Espírito Santo, colocando a palavra de Deus no dia a dia em prática, nós começamos a construir uma vida em Deus. E é através dessa construção
que nós vamos fundamentando os nossos relacionamentos, o nosso matrimônio, a nossa família, a nossa vocação, as nossas realidades existenciais e principalmente a nossa intimidade com Deus. Passo a passo, nós vamos construindo um altar para estar em adoração e intimidade com Deus, aonde nós somos abençoados. Mas existe um inimigo que a Sagrada Escritura revela para nós, o diabo. O diabo, ele é o opositor. Ele é aquele que se coloca para fazer oposição. Jesus, ele vai falar no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, que o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. Então o inimigo de Deus, ele quer destruir aquilo que você está construindo em Deus. Ele quer destruir a sua família, ele quer destruir o teu matrimônio, ele quer destruir os teus sonhos, ele quer destruir a intimidade que você tem com Deus, a comunhão que você tem com Deus. E nesse texto nós podemos tirar algumas lições para compreendermos a importância de estarmos sempre reconstruindo. O inimigo, ele parece que ele é mais forte do que nós, mas eu quero falar para você que não. Nesse combate espiritual, ele já é um eterno derrotado. E aonde ele coloca um ponto final, achando que vai acabar com a nossa história, quando você clama o nome de Deus, Deus entra nessa batalha e Ele apenas coloca uma vírgula e começa a fazer nova todas as coisas. Assim como foi na minha vida, assim como eu tenho visto diante dos meus olhos, Deus operando milagres, prodígios e sinais, na vida de pessoas que estavam perdidas, que já tinham entregado os pontos, que já não vinham mais saída para a situação a qual elas estavam vivendo. No momento que elas, estando fracas, reconheceram que só em Deus elas poderiam vencer, a vitória em nome de Jesus começou a acontecer. E eu quero profetizar isso na sua vida, como um ministro do Evangelho, que a salvação vai entrar na sua casa hoje, que o poder de Deus vai tocar no seu coração para mudar a sua história. Vamos começar a meditar Neemias, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 4. História de Neemias, filho de Acalias. Era no mês de Casleu, no 20º ano. Eu estava no castelo de Susa. Chegou meu irmão Hanani com alguns homens de Judá, e eu lhes perguntei como iam os judeus, o resto que sobrevivera do exílio, e como estava Jerusalém. Eles responderam: o resto que sobrou do exílio vive lá na província em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém estão em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo. Ouvindo as notícias, sentei-me a chorar. Fiquei de luto durante dias. Jejuei e rezei diante do Deus do céu. Ouvindo as notícias, sentei-me a chorar. Fiquei de luto durante dias. Jejuei e rezei diante de Deus do céu. No tempo bíblico, as cidades que eram construídas e tinham muralhas, elas eram cidades praticamente invencíveis. As muralhas davam posição estratégica diante de uma batalha, e elas também se tornavam um ponto forte de grande proteção. Mas a cidade de Jerusalém, no ano de 587,
ela foi invadida pelos babilônios. O rei Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém e destruiu o templo construído por Salomão. E destruiu não só o templo, que era o lugar de comunhão com Deus, mas também destruiu as muralhas de Jerusalém. Nesse tempo, muitos daqueles que residiam em Jerusalém foram levados como escravos para a Babilônia, aonde começou o período do exílio. Aqueles que estavam em Jerusalém foram enviados para a Babilônia para trabalhar como escravos, vivendo debaixo de uma grande miséria e humilhação. Apenas um resto, uma pequena parte daqueles que habitavam na cidade permaneceram lá naquela situação desfavorável. O livro de Neemias, ele vai contar a história da reconstrução. Então eu quero tirar para nós alguns ensinamentos, algumas lições, para que nós possamos aplicar esses ensinamentos em nossa vida. Então, Neemias, ele era um copeiro do rei. Então, ele também, como os seus pais, foram deportados para a Babilônia. O copeiro do rei era um homem que gozava de um grande privilégio. Ele vivia na antessala do rei. Ele morava no castelo e poderia usufruir de todas as mordomias daqueles que estavam no palácio. Mas também essa profissão era uma profissão de grande risco. Por quê? Neemias, como copeiro do rei, ele provava as bebidas antes do rei beber, para ver se essas bebidas não estavam envenenadas. Neemias, ele vivia nessa situação de muito conforto, mas ao mesmo tempo também de muito risco. E ele estava nessa situação favorável, até que o texto vai dizer que alguns dos seus irmãos, que estavam em Jerusalém e Judá, foram até Susa para conversar com Neemias. Aquilo que nós encontramos no versículo 2, chegou o meu irmão Anani com alguns homens de Judá, e eu lhes perguntei como iam os judeus, o resto que sobrevivera do exílio, e como estava Jerusalém. No versículo 3 eles vão responder: o resto que sobrou do exílio vive lá na província, em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém estão em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo. Haviam se passado 130 anos, quando Neemias faz essa pergunta aos seus irmãos, como estavam os seus descendentes. E ele vai ouvir uma terrível notícia, uma péssima notícia. Eles ainda viviam em grande miséria e em grande humilhação. E as muralhas, os muros, ainda estavam totalmente destruídos e aniquilados pelo fogo. Na hora que Neemias recebe essa notícia, ele vai levar um choque. O versículo 4 vai narrar para nós qual foi a reação de Neemias. Ouvindo as notícias, sentei-me a chorar. Fiquei de luto durante dias, jejuei e rezei diante de Deus do céu. No versículo 4, nós vamos ver um contraste. Neemias, ao ouvir aquela notícia, ele tira a roupa de festa e ele vai colocar uma roupa de luto. O texto fala que na hora que ele ouviu aquela notícia impactante, ele desabou, ele sentou no chão. Eu não sei se você já ouviu algum dia em sua vida uma notícia triste, uma notícia que abala as suas estruturas.
Neemias, ele vai ouvir essa notícia triste e as suas estruturas vão ser abaladas. Ele desaba, ele cai por terra. E no momento que ele cai por terra, diz o texto, ainda no versículo 4, que ele se sentou a chorar. Nesse momento, Neemias vai compartilhar a dor dos seus, daquele que ele amava. O Salmo 137, no versículo 1, conta um pouco desta realidade. Ele fala assim: na beira dos rios da Babilônia, nós sentamos a chorar com saudades de Sião. Nas Sagradas Escrituras, nós vamos ver que 3 grandes homens de Deus choraram pela situação de Jerusalém, que é a cidade aonde Deus está, Deus habita. Nós vamos ver que Neemias chorou ao ouvir como estavam os irmãos e a cidade de Jerusalém. O profeta Jeremias também chorou ao ver o caos que iria acontecer nesse momento do exílio. E também no Novo Testamento, o nosso Senhor Jesus chorou pela cidade de Jerusalém. Em Mateus, no capítulo 23, no versículo 37, ele vai fazer uma grande lamentação. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. E ele vai dizer em prantos: quantas vezes eu quis reunir vocês, como uma galinha reúne os seus pintainhos. Então o Senhor também chorou por Jerusalém, porque ele veio para os seus, mas os seus não reconheceram. Deus enviou o seu Filho ao mundo, e o que nós fizemos por causa do pecado? Nós crucificamos ele na cruz. E o Senhor, ele vai chorar, porque ele veio manifestar o amor do Pai, e os homens ainda permaneceram com os seus corações endurecidos. O que aconteceu com Neemias aqui? Neemias, ele começou a ter compaixão. O que é ter compaixão? Compaixão significa sofrer com, entrar dentro do coração do outro, para compreender a sua dor, a sua angústia, a sua miséria. A compaixão, ela nos move, ela faz você se deslocar. Neemias poderia permanecer naquela situação que ele vivia confortável no palácio do rei, mas ouvindo aquelas notícias, o seu coração é compungido. Ele sente no seu coração a dor daqueles que estão sofrendo, e ele entende no seu coração que ele precisa fazer algo para mudar aquela situação. A compaixão é o primeiro fogo, a primeira chama que o Espírito Santo acende no nosso coração. Quando Deus quer realizar uma grande obra para mudar a história de uma família, de uma nação, de uma situação, Ele começa a encontrar homens que se importam com Ele e também com a realidade à sua volta, e Ele acende no coração dessas pessoas essa chama, esse fogo chamado compaixão. A compaixão, ela nos move para 2 direções. Primeiro, ela nos move a uma direção vertical. Então, a compaixão, ela faz com que você se volte para Deus. Olhando uma realidade de tragédia, de enfermidade, de escravidão das drogas, olhando uma família destruída, quando nós nos deparamos com a nossa impotência, eu não posso mudar aquela situação, automaticamente eu começo a me voltar para Deus, porque eu creio no meu coração que para Deus nada é impossível. E na mesma medida, a compaixão também nos leva a uma dimensão horizontal. Então, ela me leva para o encontro de Deus, e ela também me leva ao encontro dos irmãos. Aquilo que nós chamamos de mistério da cruz.
Jesus, ele era movido por essa compaixão, diz a palavra de Deus. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 7, Jesus está chegando numa cidade chamada Naim, e no momento que ele entra na porta da cidade, ele vê um cortejo fúnebre, e esse cortejo era de uma mulher que era viúva. Essa mulher viúva, ela estava indo enterrar o seu único filho. Ela já havia perdido o seu esposo, provavelmente ela já havia perdido os seus pais, e agora ela estava indo enterrar o seu único filho. São Lucas, ele vai relatar algo que nós vamos ver em todos os evangelhos. No momento que Jesus olhou para aquela mulher, ele foi movido por compaixão. Olhando para aquela mulher, ele vai falar para ela: não chores. O Senhor assume a dor daquela mulher. Ele compreende a dor daquela mulher, porque ele é conduzido por compaixão. E porque ele tem compaixão, ele vai ressuscitar o filho da viúva de Naim. Em outros evangelhos, nós vamos ver, por exemplo, quando Jesus vê aquela multidão que acorria para ouvir a palavra e serem curadas de suas enfermidades. Como eles estavam no deserto, eles não podiam voltar para suas casas. Jesus, olhando aquela multidão ali faminta, os evangelhos vão narrar que ele também sentiu compaixão delas. E sentindo compaixão delas, ele vai perguntar aos discípulos: vocês precisam dar a essas pessoas algo de comer. Como eles não tinham capacidade para dar algo de comer para aquela multidão, Jesus, ele vai realizar um grande milagre, o milagre da multiplicação. Nós precisamos ser tomados por essa compaixão, olhando para a realidade de dor e sofrimento que as pessoas estão vivendo em nossa volta, olhando para as tragédias, olhando para as pessoas que estão se perdendo. A cada minuto, mais de 20 pessoas tentam se suicidar no mundo. A cada vez estamos encontrando relatos de jovens, crianças que estão se mutilando. Pessoas cada vez mais cedo estão entrando no mundo das drogas. E o Senhor se compadece dessa situação. O Senhor tem compaixão dessa realidade. E a forma dele agir é colocando no meu e no seu coração esta mesma chama, a chama da compaixão. Porque se você for atingido pela chama da compaixão, você não vai ficar mais parado. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela fala assim: quando uma alma é inflamada pelo fogo divino do Espírito Santo, ela não consegue ficar inativa. Quando nós somos impactados por esse sentimento de Deus que quer salvar o mundo, o nosso coração também começa a ser movido por compaixão. Aquilo que os santos chamavam de paixão pelas almas. Então os santos, eles entregavam a vida como uma vela que era constantemente queimada no altar, se consumindo por amor a Cristo e pela humanidade para salvar almas. Alguns se consumiram numa vida contemplativa de oração. Outros abandonaram tudo para pregar o evangelho como pregadores itinerantes. Outros moveram obras grandiosas de caridade. Então nós vamos ver que os santos, eles eram totalmente compungidos, eles eram tomados dessa compaixão que é o fogo do amor de Deus em nosso coração. Deus, ele quer restaurar a nossa nação. Deus quer restaurar as nossas famílias, mas Ele precisa primeiro acender no nosso coração essa chama do Espírito Santo, que nós chamamos de compaixão. Meu irmão, minha irmã,
Nesse tempo de crise, eu quero te falar uma coisa. Nós estamos vivendo debaixo de uma pandemia, que ela vem acarretando outras crises. Uma crise econômica, uma crise social. Mas a maior crise que a humanidade vive hoje é a crise da ausência da esperança. As pessoas deixaram de acreditar. E quando nós perdemos a esperança, nós perdemos a motivação para sonhar, para lutar. As pessoas estão desconsoladas, abatidas, porque não recebem uma palavra de esperança, de alguém que se levante diante dessa situação, apresentando uma solução, uma resposta. E as pessoas que Deus está levantando nesse tempo para trazer essa mensagem de esperança, somos cada um de nós. E diante desta crise, eu quero te falar algumas coisas. Se você está desconsolado, se você está abatido, se você acha que não há mais esperança, primeiro, é que Deus está no controle. O nosso Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Por isso a palavra de Deus fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem tem a última palavra na sua vida não é o homem, não é um diagnóstico médico, não é aquilo que estão falando de você, mas é Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Segundo, é que a sua palavra nunca falhará. Tudo o que está acontecendo já foi revelado nas Sagradas Escrituras. E Jesus vai falar para os discípulos que no mundo nós teremos muitas tribulações. Tudo aquilo que está acontecendo já foi revelado, mas diante dessas tribulações, Ele vai dizer para aqueles que são seus, vocês não podem estar desanimados. Ele vai dizer, tendes bom ânimo, tendes coragem, porque eu venci o mundo. É maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, diz a palavra do Senhor. Terceiro, há um propósito para cada coisa que acontece debaixo do céu. Santo Agostinho, ele fala que Deus, Ele não permitiria um mal, se do mal Ele não soubesse tirar algo de melhor, algo de bom. Então Deus vai tirar desse tempo que nós estamos vivendo, que são maus, coisas extraordinárias. Se você se sente desolado, quero falar para você que a consolação de Deus está por vir. Nós viveremos um tempo de grande consolação do poder de Deus em nossas vidas, se crermos no seu santo nome. Uma outra coisa que eu quero falar para você, é que nós não podemos perder a esperança, mas devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Esse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo de nós nos voltarmos para Jesus. É um tempo de você manter os seus olhos fixos em Jesus. O primeiro lugar aonde nós precisamos restaurar é a nossa comunhão com Deus, é a nossa intimidade com Ele. É isso que Neemias vai fazer. Antes de ir reconstruir as muralhas de Jerusalém, ele vai reconstruir a sua intimidade e comunhão com Ele. Ele vai voltar-se para Deus. O texto fala, ouvindo as notícias, sentei-me a chorar, fiquei de luto durante dias, jejuei e rezei diante de Deus do céu. Neemias, ele vai voltar-se para Deus. E aqui está o segredo
para que nós possamos vencer qualquer crise, qualquer tribulação, para que nós possamos ter vitória de Deus em nossas vidas, nós precisamos voltar para Deus. É um tempo de você começar a mergulhar mais profundamente na oração, na escuta da palavra. É um tempo de você começar a colocar a sua fé em prática. É um tempo de nós pregarmos com mais eloquência, com mais ousadia a palavra do Senhor. É um tempo de nós consagrarmos a nossa vida a Ele. É isso que Deus espera de nós. Deus, Ele quer mover os céus e a terra, mas Ele espera do nosso coração uma entrega. Ele espera do nosso coração uma volta. Todas as vezes que Deus vai realizar algo de extraordinário, de grandioso na Sagrada Escritura, Ele começa com poucas pessoas, levando essas pessoas a uma maior comunhão de oração. Por isso Ele vai tocar no coração de Neemias, e Neemias ele vai ser movido para estar em oração. É um tempo de você estar em oração. Talvez na sua casa o seu marido ainda não se converteu, os seus filhos não se converteram, mas na sua casa precisa ter pelo menos uma pessoa que está em comunhão com o Senhor em adoração. Precisa estar alguém vigilante, como uma sentinela, na brecha ali, adorando o Senhor o tempo todo, proclamando o senhorio dEle, se nós queremos ver diante dos nossos olhos a salvação que vem de Deus. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, a palavra de Deus nos fala: se então o meu povo, sobre qual for invocado o meu nome, se humilhar, orar, me procurar e se converter de sua má conduta, eu escutarei do céu, lhe perdoarei o pecado e restituirei a saúde da terra. Deus, Ele está nos chamando a uma profunda conversão, para que Ele possa restituir, para que Ele possa restaurar a saúde de nossa nação. Para nós cristãos, é um tempo de conversão. Conversão, na figura de alguns santos padres, é fazer uma faxina grossa. Nesse tempo de quarentena, algumas mães que estão em casa, estão aproveitando para fazer aquela faxina grossa, que normalmente a gente faz só no final do ano, ou quando tem tempo, está de férias. E como você, mulher, está na quarentena, tenho certeza que você já começou a fazer aquela faxina grossa, tirar as coisas velhas, limpar cuidadosamente, jogar algumas coisas fora, algumas coisas que você pode aproveitar, você pode até fazer uma doação. E a conversão que Deus pede de nós é justamente isso. É hora de você olhar profundamente para o seu interior, para o seu coração, e fazer uma faxina grossa. Não adianta você começar a construir essa muralha se nela houverem algumas brechas. Nós não podemos dar brechas ao inimigo. Nós não podemos fazer pequenas concessões. Nós não podemos romper com o pecado de maneira parcial. Deus, Ele quer nos dar tudo, mas Ele também pede tudo de nós. É um tempo de nós olharmos para o nosso coração e fazermos um momento de penitência, de conversão, pedir ao Espírito Santo que venha em socorro da dureza do nosso coração, que aquebrante o nosso coração, como o coração de Neemias foi aquebrantado, para viver uma segunda conversão. Todos nós já passamos pela primeira conversão, mas nós precisamos passar também por uma segunda conversão.
e se for necessário, uma terceira, uma quarta, uma quinta, a cada dia ir entregando todas as áreas da nossa vida ao Senhor Jesus, para que Ele entre na nossa vida e reine totalmente em nossos corações. Neemias, a partir do versículo 5, ele vai começar a fazer isso. Ele vai começar a pedir perdão pelos seus pecados. Ele vai começar a pedir perdão pelos pecados da nação. Ele vai começar a pedir perdão porque ele sabe que para acontecer essa obra de restauração é necessário, em primeiro lugar, voltar-se inteiramente para o Senhor. Se você tomar essa decisão hoje, de romper com o pecado, de entregar a sua vida na mão do Senhor, de agora tomar a decisão, fazer um propósito, de orar mais, de buscar mais comunhão, de buscar mais conhecer a presença de Deus, você vai experimentar na sua vida uma grande conversão, porque o Espírito Santo de Deus virá para rasgar os nossos corações e derramar profundamente em nossos corações o poder do Espírito Santo. Se você puder agora, eu quero convidar você a fazer como Neemias, a colocar a mão no seu coração, feche um pouco os teus olhos, incline um pouco a sua cabeça. Neemias, no hebraico, significa aquele que Deus consola. Deus quer consolar você agora. À medida que você for voltando o seu coração para Ele, Deus vai realizar uma obra de consolação em sua alma. Você pode ir falando para Ele: Senhor, restaura a minha comunhão contigo, Senhor. Restaura, Senhor, a minha família, Senhor. Se tem alguma pessoa na sua família que está distante de Deus, que está vivendo numa vida de pecado, eu quero convidar você a se colocar agora por essa pessoa na presença do Senhor, e você pode ir falando para o Senhor: restaura, Senhor. Põe a tua mão, Senhor, na vida desta pessoa que eu estou entregando agora, que eu estou apresentando agora. Se você conhece alguém que está enfermo, alguém que está abatido, doente não só no físico, mas no psicológico, na alma, que está pensando até em tirar a sua vida, tenha compaixão dessa pessoa agora. Sinta a dor dela no seu coração e comece a confessar ao Senhor: Senhor, eu não posso fazer nada por ela, Senhor, mas Tu podes. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, aquilo que foi destruído. Restaura os meus sonhos, Senhor. Restaura, Senhor, a minha alegria, Senhor. Restaura as minhas forças, Senhor. Eu quero convidar você a clamar o nome de Jesus. Clame agora o nome de Jesus. Invoque o nome dEle. Creia no poder do clamor. Um clamor de todo o coração pode mudar a história da sua vida. Comece a falar para Ele: restaura, Senhor. Põe a tua mão agora. Põe a tua mão poderosa na minha vida, Senhor. Põe a sua mão como um dia colocou na vida do Rodrigo, que estava tentando se matar, Senhor, que estava perdido, que estava sem esperança, numa vida, Senhor, de pecado, buscando a felicidade nos prazeres momentâneos, nas drogas, Senhor. Mas um dia o Senhor se compadeceu de mim, e quando eu comecei a invocar o nome dEle, quando eu comecei a invocar o poder dEle, eu entendi que não dependia mais de mim,
mas era dele, por ele, para ele são todas as coisas. E eu quero profetizar isso na sua vida. Clame o nome do Senhor, invoque o nome de Jesus, invoque o poder de Jesus. Cadeias agora, correntes, grilhões vão ser arrebentados, pessoas vão experimentar libertações, curas vão acontecer, porque Deus tem compaixão, Deus entende a sua dor, meu irmão, minha irmã, Deus conhece o seu coração. Nós vamos cantar um louvor, uma adoração agora, e eu quero convidar você a permanecer com seus olhos fechados, orando e buscando ao Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Sua bênção, sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais e prodígios sobre nós, derrama o teu Espírito. Com sinais e prodígios sobre nós, derrama o teu Espírito. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Creia de todo o seu coração que hoje é dia de restauração, e o Senhor está fazendo nova todas as coisas pelo poder do seu Santo Espírito. Para encerrar, vamos cantar mais uma vez esse refrão, e você cante agora: restaura nossa casa, Senhor. Aleluia. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir.